O capítulo 12 da Epístola de Paulo, apóstolo aos Romanos. Romanos, capítulo 12. Na verdade, vamos ler um parágrafo antes, começar no 33 do capítulo 11 e entrar no capítulo 12. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito. Iniciando no 33 do capítulo 11, entraremos no capítulo 12 também. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé; se é mistério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar; o que reparte, faça-o com liberalidade; o que preside, com cuidado; o que exercita a misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Eram alguns
dos conselhos e da exortação que o apóstolo dava por escrito à igreja que estava em Roma. Irmãos, vê essa primeira parte que nós lemos, irmãos. Se os irmãos depois tiverem a oportunidade de ler na vossa casa, capítulo 11, fala do futuro de Israel. Foi um mistério que Deus revelou a Paulo, apóstolo, a respeito de Israel em Cristo Jesus. Porque Israel havia sido escolhido por Deus desde o princípio, desde Abrão, na semente de Abrão, porque Abrão agradou muito a Deus quando Deus lhe pediu seu único filho, Isaque. Não rejeitou, não recusou, mas em figura o ofereceu. Não chegou a matá-lo porque o anjo do Senhor interferiu na mesma hora, porque Deus não queria o derramamento do sangue do filho de Abraão, mas saber até que ponto Abraão confiava em Deus, qual era o coração dele. Deus não tem prazer no derramamento de sangue, irmãos, mas para que Deus não devesse nada ao homem, Deus ofereceu o seu próprio filho para pagamento das nossas dívidas, que foi Cristo Jesus, que se ofereceu a si mesmo em obediência ao Pai. Então desde lá já havia, irmãos, como não houve outra obra mais forte do que esta, que mostrasse a fidelidade de um homem com Deus. Isto aconteceu nos primórdios, irmãos, milhares de anos atrás. Deus prometeu a Abraão, e esta promessa, irmãos, podemos falar dela livremente porque se cumpriu e se cumpre até os dias de hoje. E disse Deus a Abraão: eu prosperarei muito a tua semente, a tua descendência, e no meio da tua descendência haverá uma bênção para todas as famílias na terra. Quer dizer, não só a tua família é abençoada agora, mas da tua própria semente sairá uma bênção, que é Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Bênção para todas as famílias na terra, toda a humanidade. Então veio, em Abraão foi abençoado Isaque, e em Isaque foi abençoado Jacó. Então, dos filhos que havia uma linhagem da bênção de Deus. Segundo a carne existia uma bênção de Deus. Então Deus prometeu a Jacó que faria dele também uma grande nação. E de fato, irmãos, é tudo que nós vemos nos tempos, até os tempos atuais, a palavra de Deus se cumprindo. Disse Deus a Abraão: a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. Nunca vai tomar emprestado, mas vai ter para emprestar. Será abençoada. Isto aí se cumpre, irmãos. Os irmãos vê a bênção que há sobre o povo judeu, sendo eles uma pequeníssima parte da humanidade, e que bênção que existe sobre eles. E dura, irmãos, milênios, séculos. Isso foi lá de trás. Isso foi escrito lá atrás, irmãos. Não é coisa recente. A palavra escritura sagrada foi escrita lá atrás por Moisés, todas estas partes. Ora, o Deus que prometeu todas estas bênçãos para o povo judeu e cumpre até hoje aos nossos olhos, é o Deus que prometeu a uma outra nação chamada Israel espiritual, que somos nós, feitos filhos de Deus, não por descendência humana, mas adotados através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não somos filhos de Deus por carne e sangue ou por tradição familiar. Somos filhos de Deus por fé, pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já também profetizado pelos profetas, desde muito antes de acontecer, já se anunciava que viria um renovo sobre a terra e que Deus faria um concerto
diferente do concerto que havia feito com os judeus, com Israel. Faria um concerto com todas as nações, um novo concerto. E dizia também o profeta: chegará o tempo que não vai acontecer mais de cada um chegar ao seu irmão e dizer assim: olha, conhece o Senhor aqui pela leitura, lê a lei de Moisés, lê os inumeráveis mandamentos que tem nesta lei, conhece o Senhor por aí. Dizia o profeta: chegará o tempo que não será mais desta forma, porque eu escreverei, dizia Deus, a minha lei nos seus corações. Santo é o nome do Senhor. Os irmãos podem ver, irmão, há coração que, irmãos, a escolha, o mistério da predestinação é uma coisa maravilhosa. Há aqueles que fogem do Senhor, mas o Senhor vai lá e traz eles para esta graça. Quantos de nós deve haver aqui nessa situação que no tempo passado passava até longe de crente, né? Ah, crente não, e da congregação menos ainda, mas vai lá o Senhor com laços de amor e traz para esta graça maravilhosa. E tem outros, irmãos, que o coração já está procurando, está lá fora, não encontrou o caminho, mas o coração está dizendo: meu Deus, de que maneira eu vou te conhecer melhor? Aonde que eu vou achar o caminho da minha salvação? Onde é que está o povo que te busca com sinceridade, com temor, com propósito de salvação e de vida eterna? E vai batendo de porta em porta. Para alguns se abre, para outros não. Por causa do mistério da predestinação. Aquele irmão que o Senhor, disse o Senhor Jesus àquela mulher samaritana: não é mais aqui em Jerusalém, nem aqui neste monte que se buscará a Deus, mas agora os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é por lugar, não é por templo, é em espírito, em verdade, dentro do coração. E diz assim: o Pai busca, ou seja, procura os tais que assim o adoram. Quer dizer, irmão, o povo de Deus, o Israel de Deus, que está espalhado pelo mundo, que não é israelita segundo a carne, mas é israelita segundo o Espírito, são procurados na terra pelo Espírito de Deus. Então, se tu estás aqui, irmão, nesta graça maravilhosa, irmã querida, não pensa que foi uma conveniência de família ou de amizades. Foi o Senhor que foi te buscar. Santo é o nome do Senhor. Não importa a tua descendência, a tua língua, a tua raça, a cor da tua pele, o teu nível social, tudo isso está fora. Importa um amor guardado em mistério. Motivo do amor de Deus pela nossa alma é guardado em mistério, porque nós não somos melhor do que ninguém, irmãos. Nós somos o que somos, nascemos o que nascemos, mas o Senhor que nos escolheu foi lá e nos buscou e trouxe para esta graça. Agora o Senhor vai te perder por qualquer coisa? O Senhor vai deixar qualquer espírito rodear a tua vida para te afastar da comunhão do povo de Deus que segue até a vida eterna? De maneira nenhuma. O Senhor vai contigo para a tua casa aqui nesta tarde. Bendito é o nome do Senhor. A nossa escolha, irmão, é a coisa mais excelente. Então foi revelado a lei para os judeus. Foi revelada a lei. Então eles entendiam de que maneira servir a Deus. Mas da mesma forma, irmãos, que um menino que nasce, vai crescendo, se torna adolescente, depois se torna já mais jovem e depois em fase adulta. E em cada fase da sua vida existe um entendimento novo, existem regras novas dos próprios pais e da própria sociedade também. Existem regras conforme a maturidade que a pessoa vai atingindo, não é assim, irmãos? Assim também o Senhor preparou a lei para os judeus. Não faça isto, não faça, é como uma criança, não faça aquilo. Você precisa até nas coisas mais naturais e comuns falava.
tem que se lavar antes de comer. Você tem que lavar o teu corpo em tais situações. Irmãos, vejam aonde que ia, nas coisas mais primórdias da própria sociedade, os ensinamentos do Senhor pela lei. E dizia pela lei: fazendo estas coisas, por elas viverás. Prometia a vida eterna para quem guardasse os mandamentos da lei, é claro. Mas já atingindo então os tempos, a plenitude, como diz a palavra, já tendo chegado à plenitude dos tempos, quer dizer, tendo mudado todas as coisas e já tendo crescido toda a humanidade vem crescendo, o Senhor trouxe uma nova lei, mas que é a lei da graça, porque pela graça nós somos salvos agora pela fé. Não precisa escrever mais nada, o Senhor já escreveu a sua lei dentro do nosso coração. A ponto, irmãos, isto é um mistério tão santo, irmãos, esta parte, que há pontos da Escritura que Paulo falava a respeito de homens que nunca ouviram falar da doutrina e nem de Cristo Jesus, mas naturalmente eles têm a lei de Deus dentro do coração como natureza. Isso está escrito, irmão. Bendito é o nome do Senhor. Há aqueles que fazem força para entender as coisas de Deus, e há aqueles que as coisas de Deus parece que já está dentro do coração dele, já está. É tão fácil, tão simples, tão sublime, tão gostoso, tão bendito é o nome do Senhor. Isso é dom de Deus. O Senhor, aleluia, o Senhor pergunta para mim e para todos nós que estamos aqui: posso colocar esse dom dentro do teu coração nesta tarde? Para você entender mais as minhas coisas celestiais, te diz o Senhor. Para você ter mais facilidade de me servir nesta terra. Aleluia. Então nós não explicamos nada para um adolescente quando ele recebe novas instruções. E a sociedade passa então a exigir dele certas atitudes, não mais como uma criança de 5 anos, 7 anos. Mas agora, já sendo adulto, já tendo seus 16, 17, 18, não pode fazer as mesmas coisas de criança. Isso é muito natural. Mas como isso se manifestou nas coisas de Deus com a humanidade também, dessa mesma maneira, o apóstolo começou a falar com os crentes judeus em Roma a respeito daquilo que eles deveriam deixar para aceitar a graça. Havia muito conflito nesta parte, porque eles diziam: por que eu tenho que deixar da lei agora para aceitar agora o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Não era fácil isso aí, porque a própria lei do país era a lei de Moisés. Então era necessário o quê? Primeiro, a virtude de Deus sobre eles. Então o Senhor soprou o Espírito Santo sobre os discípulos e disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Quer dizer, vocês fazem a vossa parte. O dom da fé, a fé que é dom de Deus, Deus vai colocar em alguns corações e outros não. Alguns vão crer e vão se batizar. Bendito é o nome do Senhor. Então eles faziam obras, milagres, sinais, como Deus faz na nossa vida, irmãos. Muitos sinais, muitos milagres. E fazia entre os judeus também. Mas havia, apesar dos sinais e da força, da manifestação do poder de Deus nas curas, nos milagres, eles tinham dúvidas ainda. Como vamos deixar esta lei e passar agora para esta graça, para este evangelho, e abandonar todas as ordenanças da lei? Então o Espírito de Deus se manifestou, irmãos, no apóstolo, e começou então a vir a revelação de Deus. Os irmãos leiam depois no capítulo 11, qual é o futuro de Israel. Não é que Israel foi rejeitado totalmente, foi Deus que fechou o coração deles. Deus que permitiu isto acontecer para que a graça fosse aberta aos gentios. E depois, já que por causa da rejeição deles, os gentios foram salvos, no final, quando vier, já estiver próximo da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, os judeus se salvam também. Porque se por causa da rejeição deles nós fomos salvos,
muito mais misericórdia Deus vai ter com eles também, já que nós somos beneficiados, é poderoso para beneficiar eles também. Então vinha, irmãos, esta revelação de tal maneira, com tal comunhão e com tal profundidade, irmãos, que de repente o apóstolo, tomado pelo Espírito de Deus, parou de escrever. Pode perceber, irmãos, parou de escrever os fundamentos e ficou tão feliz, e o Espírito de Deus alegrava tanto o coração dele, que ele começou a compor um hino de adoração a Deus. Parou de falar os mistérios, tão alegre, tão feliz, tão contente, que começou a compor um hino de adoração, e começou a dizer: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria. Quer dizer, estas coisas vieram no coração dele, irmão, não foi ninguém que ensinou. Isso nasceu dentro do coração do homem de Deus. A revelação destas coisas, a ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem pode conhecer aquilo que está escondido em Deus? Quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro para ensinar a Deus? Quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Esse era um hino de adoração que ele compôs no meio da sua carta, dizendo à igreja dos Romanos: saibam que até eu estou feliz, até eu estou de uma alegria que não posso me conter por causa das coisas que estou escrevendo para vocês agora. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, assim é a nossa vida nesta graça. Quem se dedica realmente às coisas do Senhor, abrir o seu coração para servir a Ele, o Senhor colocará muitos cânticos de vitória na tua boca. Muitos cânticos de adoração o Senhor colocará na tua boca, te diz o Senhor. Tem épocas, irmão, que é só confusão, é só tribulação, é só luta. Mas, irmão, creia nesta palavra. Irmã, creia nesta palavra. Está chegando o dia que o Senhor vai colocar um cântico de alegria na tua boca. Um cântico de vitória o Senhor colocará na tua boca, te diz o Senhor. Então, os irmãos, vejam, tudo é conhecimento. E tudo é crescimento também. Os irmãos entenderam que foi falado, que o Senhor nos deu de falar o crescimento da humanidade, como de um jovem que vai crescendo e vai aprendendo coisas novas, e as coisas novas passam a ser naturais para ele. Então, era necessário aconselhar como o Senhor nos aconselha aqui hoje. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelo amor que vocês têm por Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Quer dizer, não vai mais agora oferecer bois, vacas, ovelhas, carneiros, porque esse tipo de sacrifício Deus não quer mais. Agora o que Deus quer é obediência. Mudou, é mais perfeito. Porque antes o homem pecava, comprava ali 2, 3 bois segundo a sua posse, ia lá no sacerdote, dava, oferecia, e seu pecado era perdoado. Quer dizer que o pecado da pessoa então se tornava segundo as suas posses. Eu posso pagar, eu estou perdoado. Então já desde o tempo dos profetas, Deus falava para eles: eu não quero mais sacrifício já, antes de vir o Senhor Jesus. Eu quero obediência do vosso coração. Por isso, quando o apóstolo começou a escrever isto, falava: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. É obediência. Isso é obediência. Teu corpo já não é mais para andar na imundície desta vida, deste mundo do pecado. Teu corpo é santificado, é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Quando fala corpo, irmão, não estamos falando só do pecado da carne. Estamos falando mais ainda. Estamos falando das palavras. Quando o corpo é santo, a boca também é. Ela vai falar aquilo que convém a quem é santo. Então não fala mais, não xinga mais.
não coloca mais tropeço no caminho do seu irmão também. Não engana para derrubar um, para poder tomar proveito. Não engana para ter um lucro maior com o prejuízo do outro. Ele se acomoda às coisas humildes. Está tudo escrito aqui. Sacrifício vivo a Deus. Quem pode suportar esta palavra? Da glória a Deus, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Porque é mais fácil comprar por dinheiro do que com as obras. Mas aqui está o povo, irmão, que não está preocupado com o dinheiro. Nós cremos na salvação e na vida eterna. Quem crê na salvação e na vida eterna santifica o seu corpo e apresenta as suas obras em santidade na presença do Senhor. Por isso que nós agradamos o Senhor, irmão. Não que somos perfeitos, mas de repente, no meio da luta, da tribulação e da prova que estamos passando, vem o Senhor com um dom novo e nos presenteia com uma bênção dos céus. O Senhor vai abençoar esta igreja por esta palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Necessita de um dom novo, irmão, para servir a Deus? O Senhor vai te visitar. Vai renovar alguma coisa que você perdeu no meio do caminho, te diz o Senhor. Bendito seja Deus. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, culto nós falamos, eu vou no culto que é o nosso ajuntamento, a congregação do povo. Nós falamos o templo, congregação. Na verdade, a congregação é o ajuntamento do povo, não é? Achamos que isso aqui é o culto, verdade. Mas o culto não é só a multidão, porque isso também não move a Deus. É Deus que move a multidão. Por quê? Porque o coração de cada um está nas mãos de Deus. Quem te trouxe aqui, por acaso não foi o Espírito de Deus que nos trouxe para dentro da casa do Senhor? O povo na mão do Senhor é como o vento, é como as árvores que todas inclinam para o mesmo lado quando o vento sopra. Não é assim? O vento sopra na montanha, todas as árvores inclinam para o mesmo lugar. Assim é o coração. Assim é o coração dos homens nas mãos do Senhor. Então nós viemos à casa do Senhor para fazer o culto de adoração a Deus. Cada um vigia sobre o seu próprio coração. O seu culto racional a Deus é você entrar aqui, a fazer a tua oração com sinceridade, lembrar das tuas falhas, nós lembrarmos das nossas falhas, dos nossos erros, nos apresentar diante do Senhor, falar: Senhor, fala com a minha alma. Na hora de cantar um hino, não ficar pensando em tanta coisa, porque é verdade que alguns estão presentes no corpo, mas ausente no espírito. Estão presentes no meio do povo, mas não está presente na presença de Deus. Bem-aventurado é aquele que vem com temor de Deus. Quando canta, percebe que o som da sua voz chega no trono do Senhor. O som do seu instrumento ele faz com simplicidade, com amor. Com amor, não? Tudo que faz com amor, por mais simples que seja, nesta graça dá tudo certo. Até na revelação da palavra, irmãos, me permitam, até na revelação da palavra, quando não vem a palavra, às vezes qualquer servo de Deus acontece isto. Estamos num dia difícil, numa luta na nossa casa ou no trabalho, tanta coisa acontecendo. Senhor, não tem a palavra. Irmão, sabe qual é a chave para abrir as revelações para o servo de Deus? Amar o povo. Quando entra no coração dele o amor pelo povo espiritual, pela salvação, o cuidado de Deus pela igreja, irmão, a porta se abre. Santo é o nome do Senhor. Tudo que nós fizermos sem amor, irmão, alguém vai sair machucado, alguma coisa não vai dar certo. Mas o que fizemos com amor e com paciência e com submissão e com temor de Deus, irmão, o nosso trabalho vai prosperar. Glória ao nome do Senhor. Tem alguém, algum pai, alguma mãe aqui que você está muito preocupado com os teus filhos e você já pegou, no sentido figurado da palavra, já pegou o chicote para
para bater nos teus filhos, no sentido figurado da palavra, porque você não está suportando alguma decisão, alguma coisa dentro da tua casa. O que você fizer agora vai ficar marcado pro resto da vida dele. Se você usar de amor, é que nem um anzol na boca do peixe. Pode dar linha, porque ele vai voltar. Santo é o nome do Senhor. Fisga os teus filhos com o amor, te diz o Senhor. E ainda que eles se distanciem de ti, eu trarei eles de volta, te diz o Senhor. Bendito seja. Isto é, irmão, apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo também. Glória a Jesus. Então a nossa obediência, queridos, é agradável ao Senhor. Quando não temos força, pedimos ao Senhor força também. E dizia mais: não vos conformeis com este mundo. Os irmãos prestem atenção nesta parte. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Então nosso entendimento, irmãos, ele se renova, queridos. Nós vamos renovando de conhecimento das coisas. Ninguém é igual o dia que o Senhor te chamou nesta graça, no conhecimento das coisas. Na virtude, sim. Ou quando o Senhor nos chama, até mais virtude, mais aquele poder, mais obra. Isso é uma coisa. Estamos falando de renovação de entendimento, do conhecimento das coisas de Deus, da compreensão das coisas de Deus. Então o apóstolo recomendava, era necessário, se transformem pela renovação do vosso entendimento. Qual é a finalidade? Vocês vão experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Espero, irmãos, em Deus, que todos entendam onde esta palavra quer chegar, queridos. Os irmãos vejam, porque pela graça que me é dada, então, pela luz, pelo entendimento que alcancei, vou dar um conselho, dizia o apóstolo. Digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, medita nesta parte da palavra, medita naquilo que está acontecendo nos tempos atuais e de que maneira o conhecimento que está tão à disposição de toda a humanidade e aí de tantas formas pode interferir na fé do homem e da mulher de Deus. Mas isso não significa que quer dizer, não, fique você aqui, não tenha conhecimento de nenhum para ter algum domínio sobre vós. Não, isto é proteção própria de cada um de nós. Na mesma coisa que falamos, de que não se dá informação para uma criança de 5 anos, de 6 anos, que não sabe o que fazer com aquilo, porque pode ser perigoso. Problemas da atualidade são esses, irmão, pode perceber. As crianças de 6, 7, 8 anos estão falando coisas que nós com 15 anos fomos aprender, fomos ter conhecimento. Que medo que nos dá, que receio, que preocupação. O que eles vão fazer com eles, consigo mesmos? Os irmãos estão entendendo isto? Por isso, irmão, esta coisa não para nas crianças. Isto é para todos aqueles que estão crescendo no Evangelho da graça. Por isso dizia, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança. Qual é a medida? Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então alguém fica lendo livros aí de coisas de espiritualidades e de interpretação de homens para confrontar a boa vontade de Deus. Será que é boa mesmo? Dizia o apóstolo. Espera, veja a tua fé primeiro, se você está mesmo com fé, se você está firme na graça. Depois o Senhor vai te iluminando, depois o Senhor vai te clareando os olhos do teu entendimento, e daqui a pouco você vai entender todas as coisas. Porque não foi uma nem duas vezes, irmãos, que nós vimos pessoas que ainda não estavam firmes na graça, e por causa de muita curiosidade e questionamento e curiosidade,
perderam a fé porque era pequena, era infundada, não tinha substância ainda. Vimos várias vezes isso aí. O Senhor nos guarda, irmão. Essa é a palavra que o Senhor está nos mandando aqui. Glória ao nome do Senhor. Não vos conformeis com este mundo. Não digam, este mundo, a ciência, nós não somos contra a ciência. O conhecimento, não somos contra o conhecimento. Mas não diga, todas essas novidades estão preparando coisas maravilhosas para o nosso presente e para o nosso futuro. Olha bem, irmão. Olha bem as armas do adversário. Se você tiver dúvida de alguma coisa, pode ter dúvida, mas não sai de perto de mim, te diz o Senhor. Aceita esta palavra, irmão. Tem alguém aqui que você, pelas tuas dúvidas, está começando a dar alguns passos para longe do Senhor. O Senhor te diz, como um pai corre atrás da criança que está atravessando a rua correndo, o meu braço vai te alcançar por esta palavra. Santo é o nome do Senhor. Nem que seja necessário colocar alguém para longe do teu caminho, te diz o Senhor, mas eu vou proteger a obra de salvação que eu comecei na tua vida. Nenhum espírito vai interromper o caminho da tua salvação para a vida eterna. Deus seja louvado. Amém. Agradeçamos a Deus em oração. Amém. Glória ao teu nome, Senhor.